Boa tarde, alunos do segundo ano. Hoje essa videoaula vai ser dedicada à correção da atividade do dia 20 de março, que consistia na leitura de um pedaço, de uma peça de teatro do Martins Pena. O Martins Pena é um autor, é um teatrólogo, é um autor que escreve peças de teatro. Ele foi um representante bem importante no período do romantismo, tá? E esse trecho dessa peça que a gente leu no caderno do aluno vai refletir um gênero dentro do gênero textual teatro, que seria a comédia de costumes. A comédia de costumes, ela está ligada à crítica, à reflexão da vida em sociedade. Então eu vou fazer críticas ao estilo de vida. Eu vou criticar alguns defeitos, então, entre eles o casamento perfeito, burguês, pois era na época do romantismo, o interesse, a desonestidade, a cobiça, as pessoas quererem sempre alcançar muito a partir do dinheiro e a partir de meios não muito lícitos para tal, né? Então, esse diálogo entre a Florência e o Ambrósio, que são um casal, mostra exatamente isso. O Ambrósio, muito feliz pelo dinheiro, pelo enriquecimento que ele teve, mesmo que não tenha sido muito lícito. E a Florência, uma mulher que gostava do marido e que na verdade era rica. Ela foi meio que enganada ao se casar, com esse homem, achando que ele a amava muito, mas na verdade ele está de olho no dinheiro que ela tinha. Então nesse trecho ele faz de tudo para convencer a mulher a manter os filhos, mandá-los para o convento. A menina, que é um pouco maior, já estava perto da época do casamento, então seria bom que ela fosse ao convento, e o rapaz já se acostumando a usar o hábito de Frei, que ele fala no texto, como forma do que, gente? De não distribuir a herança, e essa herança ficar nas mãos da mãe, porém, quem estava mesmo de olho era o pai, tá certo? Então, a gente vai corrigir as questões de 1 a 7, tá? A primeira questão aí tem a ver com as marcas textuais, que vão me remeter a um texto do século XIX, 1800, por volta de 1800, tá? Isso tem muito a ver, gente, com vocabulário, tá? Então, seria bom uma leitura bem atenta e tirar, transcrever algumas palavras, algumas expressões que vocês não conheçam, que sejam um exemplo mais ou menos da época, tá certo? Então, não tem uma resposta igual para todo mundo, mas atentem-se a isso, a pensar no vocabulário, a pensar nas expressões que existem no texto, tá? A questão número 2, ela tem a ver com a definição de elementos, que vão montar um texto de teatro. Então, qual é a estrutura de um texto de teatro? Como que você bate o olho nele e sabe? Tá? Então, realmente, a gente vai ter que pensar sempre que o texto de teatro é uma encenação. E a encenação, ela não se dá de forma narrativa, um texto por extenso. Ela vai colocar o nome das personagens, demonstrando a fala daquela personagem e também todas as ações do personagem ligadas à parte psíquica, as ações físicas, ou seja, o cenário, o que acontece naquela cena, em que lugar que eles estão, em que espaço, tá? Então, essa é a estrutura de uma peça de teatro, exatamente. O nome em destaque dos personagens e as falas de cada um e a indicação de atitudes psicológicas e de espaço, ok? A questão número 3, gente, tá pedindo para que vocês façam um entendimento da cena, da cena 1. A cena 1 vai mostrar pra gente a fala do Ambrósio. Ele vai se colocar em relação à questão do dinheiro e da importância que tem para ele o dinheiro e o enriquecimento.
enriquecimento, tá? Então a gente vai, a partir da leitura, a gente vai começar a moldar o caráter realmente dessa personagem, certo? A questão número 4 está pedindo está indicando algumas frases, né? Algumas frases retiradas da cena 1 e pede para que você fale em qual frase que vai se evidenciar o caráter desse Ambrósio, um cara super interesseiro, né? Então é a letra D de dado, porque ele vai dizer um monte de coisa que a riqueza é importante e tal, mas nessa letra D ele vai dizer assim, o como não importa. Não importa como que eu enriqueço, né? No bom resultado está o mérito. Se eu faço de tudo para chegar à riqueza, não importa o como. O importante é ter chegado à riqueza. Então essa é uma oração, né? Uma fala do Ambrósio que vai realmente mostrar o quão interesseiro ele é, tá? Então a letra D é a resposta. Questão número 5, gente, ainda tá pedindo pra a gente pensar em relação à cena 1, né? E pensar duas coisas, né? Localizar frases que demonstram a ideia. Que ideia? A ideia de impunidade que tem a ver com o enriquecimento. Então, na cena 1, ele vai dizer, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Qual homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há 8 anos eu era pobre e miserável, hoje eu sou rico e mais ainda serei. Então, ele enriquece e ele deseja mais. E no final ele vai dizer, se em algum tempo eu tiver de responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Então, quer dizer, ele sabe que o fato de ser rico vai tirar qualquer problema que ele tiver, que venha a ter na justiça, né? E aí a gente vai pensar exatamente na letra B. Ele está dizendo, a letra B quer que você faça a relação entre as ideias expressas e situações de hoje em dia, atuais. Então, exatamente essa questão de ser rico e você não ter que responder a nenhuma lei criminal, porque a lei criminal é para os pobres, é exatamente algo que perdura hoje em dia, né? Hoje em dia você tem essa ideia. A prisão é para gente pobre. Se eu fosse rico, eu conseguiria me safar, ter um bom advogado, não é mesmo? Então, essa é o trechinho, né? O último trechinho aí do texto da cena 1, que vai exemplificar a letra B, certo? A questão número 6, gente, perguntando em relação aos valores que faltam, né? Quais são os valores que a gente não percebe? Então, assim, a humildade, a honestidade, o amor ao próximo, o amor aos filhos, que tanto a mãe quanto o pai, na cena, a gente percebe que eles não têm muito esse espírito maternal, paternal, né? Eles têm um espírito de cobiça, de serem gananciosos, interesseiros, mesmo que para isso eles tenham que destruir a vida do filho. Mas eles falam, o filho não sabe o que é bom, são muito jovens, né? Quem sabe sempre é o pai. Certo? Então essa é a número 6, a falta desses valores melhores, né? E a número 7 está pedindo para mostrar passagens, né, que evidenciam o processo de convencimento e manipulação que é exercido sobre a Florência. Então, vocês vão transcrever pedacinhos que mostrem quais são os argumentos que o Ambrósio vai usar para Florência fazer o que ele quer. Então, ele quer mandar mandar a filha para o convento, ele quer fazer com que o filho se acostume à vida religiosa, para que, com isso, ambos não tenham direito à herança, né, pela lei. Então, vamos tirar do nosso caminho as pessoas que nos impedem de ter dinheiro. Só que ele faz isso de maneira, querendo mostrar uma maneira bem honesta e que não é. Então, os trechos que vocês têm que transcrever, ou pelo menos explicar com suas palavras, exatamente tem a ver com isso. Qual a atitude que ele usa
os argumentos do Ambrósio para convencer a Florência. E eles convencem? A gente viu que sim, né? Pelo menos nessa primeira e segunda cenas aí. Tá certo, gente? Então eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham lido. Se vocês não leram ou leram e não entenderam, releiam, tá? A leitura, a releitura, procurar o vocabulário no dicionário é algo muito importante para a construção da sua aprendizagem. Então, quanto mais você for atrás de informações, sempre é melhor, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e se tiverem dúvidas, me procurem. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau.